E aí, meu povo, estou sumidaça, mas estou por aqui para dar as caras um pouquinho, para falar um pouco do contexto das coisas que estão acontecendo, até porque que, né, eu não estou conseguindo acompanhar as coisas e tentar tirar, e aos pouquinhos tirando um pouquinho das pendências, porque eu posso não estar aparecendo, mas eu estou sempre pensando, sempre em coisas que, poxa, seria legal de compartilhar, eu gosto, né, de compartilhar. É, porque sempre tem alguém passando pela mesma situação, então eu acho bem legal essa troca de informação, mas às vezes, infelizmente, o tempo, né, e a vida não deixa. É, mas é isso, tô por aqui. Tem uns tópicos na cabeça que eu quero falar sobre. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre, né, como é que tá a situação por aqui. Eu não sei quem viu aí em dezembro, né, no ano passado, no final do ano passado, eu postei que eu tinha engravidado. E isso é um dos motivos, né, de ter sido um pouco difícil, de que tem sido um pouco difícil conseguir manter um ritmo, né, de posts e tal, porque é, a vida fica um pouco, tipo assim, bagunça um pouco a nossa rotina. Mas aí eu fiquei pensando, como eu falei, tem várias coisas que eu gostaria de falar. Hoje eu tô separando porque vai dar um contextozinho, né, do que tá acontecendo por aqui, e ao mesmo tempo falar sobre como tem sido esse processo, né, aqui de trabalho, etc., com a gravidez. É, mas é isso, quem viu aí, eu engravidei, e isso meio que demanda, assim, algumas mudanças na nossa rotina, sem contar que, né, o processo inicial, assim, o primeiro trimestre, o cansaço que a gente sente é, é bem intenso, então isso também contribui um pouco para o nosso ritmo e muitas coisas meio que desacelerar um pouco. Então, ó, eu tô meio sem script aqui, é, sem uma linha muito exatamente do que eu vou falar, porque exatamente por essa rotina meio louca, eu nunca consigo parar pra fazer isso, então eu tô aqui, ó, de roupa de trabalho ainda, com a cara meio cansada, plena sexta-feira. É o meu look aqui de trabalho, gravidinha. E eu nem fui tomar banho nem nada. Falei, ó, se eu for tomar banho, eu vou relaxar, não vou querer fazer. Vou querer realmente desopilar. Então, deixa eu sentar aqui rapidinho e tentar. E aos pouquinhos, né, tirando esses itens da minha lista das coisas que eu sempre vou pensando que eu quero fazer, algumas coisas que algumas pessoas pedem. E termino não conseguindo. Então, vou sentando aqui hoje pra tentar falar um pouco sobre isso. Aí na próxima sexta, talvez eu tentar fazer um outro vídeo. Porque o que acontece? Eu tinha falado aqui ano passado que eu ia tentar voltar com o ritmo das coisas. Isso eu já tava grávida. Aí aquele processo de primeiro trimestre da gravidez é bem cansativo. Então eu tava realmente focando em descansar sempre que eu podia. E quando eu comecei a já me sentir um pouco melhor, eu falei, não, vou tentar, né, retomar um pouco. Só que aí eu falei, vou tentar retomar e gravar alguns vídeos, né, preparar alguns materiais no break de final de ano, que a gente sempre tem, né, 2 semanas, 2 a 3 semanas no final do ano, de pra Natal, Ano Novo e a primeira e segunda semana do ano a gente não trabalha. Eu falei, vou focar em tentar botar alguns materiais em dia nesse período, mas o que aconteceu? Alguns amigos vieram pra cá no Natal e a gente preparou uma ceia, tava com eles aqui e tal. Logo depois que eles foram embora, eu peguei Covid grávida, sem poder. Tinha evitado Covid até aqui, nunca tinha pego. Aí decidi pegar, eu e Daniel pegamos. É, e eu grávida, tipo assim, eu não fico tomando remédio, né? Então eu passei pela gripe. Graças a Deus foi bem leve, não teve nada demais. Só que termina, assim, os sintomas durando um pouquinho mais de tempo. É, eu não me senti super mal, nem nada, tipo, graças a Deus. Fiquei só no natural, nos meus chazinhos, etc. Só algumas coisas que incomodaram, tipo, o nariz ficando entupido, que eu já tava sentindo isso da gravidez antes. Aí piorou com Covid, aí eu não conseguia dormir direito, porque eu ficava com o nariz congestionado e sem poder tomar, tipo, remédios pra gripe. Mas enfim, passou o Natal, aí eu passei a semana seguinte de repouso, porque eu tava com Covid. E aí a semana seguinte eu viajei.
E na outra eu voltei a trabalhar. Então, a semana, que era o meu breakzinho pra eu conseguir fazer algumas coisas, que eu ainda fiz, mas é porque eu tinha muitas coisas pra fazer. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu, tipo assim, tem muitas coisas acontecendo na vida, impulsionadas também pela gravidez. Minha mãe tá vindo pra cá, pra, né, ficar com a gente aqui, pra ajudar também na gravidez. E aí eu tenho que aplicar visto pra ela. Eu vou até, eu acho que eu não botei na lista esse, botar um tópicozinho aí do visto que eu tô aplicando pra minha mãe, que é um visto um pouquinho diferente. Quer dizer, diferente pra mim, né? Vai ver. Muita gente aí já até conhece. Mas vou falar sobre ele. Enfim, tô aplicando visto pra minha mãe ao mesmo tempo. Minha mãe é quem cuida de meu cachorro, Simba. A gente sempre teve vontade de trazer ele, nunca teve assim. Como, né? A gente sempre pensou que depois de conseguir a residência era uma coisa mais fixa, mais certa. Só que tem várias variáveis. Os apartamentos que a gente morava, agora a gente mora numa casa, mas a casa não permite cachorro, só que ainda assim a gente. Na verdade, a maioria das casas não permite cachorro aqui, né? Quando você aluga. E aí, o que eu acho isso um absurdo. Enfim, outro tópico que eu vou falar sobre também. Sobre trazendo Simba, mas outro vídeo. Mas o que acontece? Voltando à linha de pensamento. Daí, essa casa eu procurei, quando a gente tava mudando pra essa casa, eu procurei uma casa que pelo menos não dissesse que não permitia. E é o caso dessa casa aqui. Aí eu ia conversar com o landlord pra gente. Meu plano era esse, né? Quando a gente decidisse trazer Simba, conversar com o landlord pra gente mostrar que, depois de um tempo, mostrar que a gente, né, paga direitinho, cuida da casa, não sei o que, não sei o que, e pra eles permitirem que a gente colocasse Simba aqui. Enfim, o que acontece? Eu engravidei, aí isso impulsionou a vinda de minha mãe, assim, de uma forma mais intensa. E minha mãe que cuida de Simba. Então, daí o que a gente faz? Vamos trazer Simba, é agora a hora, é agora ou nunca. E aí comecei esse processo também. E tudo isso demanda, tipo assim, o processo de trazer Simba se você faz por agência é absurdamente caro. Então eu falei, não tenho condições, vou fazer por mim mesma, vou pesquisar e vou falar com um e outro e vamos aqui, tem grupo de Facebook, enfim. Aí tenho que pesquisar um monte de coisa sobre isso. Pesquisar as coisas do visto de minha mãe, que eu tô aplicando por mim mesma, não tô aplicando com advisor nem nada. Que normalmente os outros vistos a gente aplicava com um advisor, né? E esse a gente tá aplicando eu mesma que tô aplicando. As coisas da gravidez, porque é um mundo que eu, particularmente, nunca. Não faço nem ideia de nada. Toda hora é uma coisa nova pra mim. Nunca cresci assim, com neném, com bebês do lado, com criança ou com né? Então, assim, não tinha o menor conhecimento de muitas coisas. Então, você começa a mergulhar nesse mundo que é muita coisa, tipo assim, pesquisar as coisas que você quer, você precisa comprar pro neném, e o que você precisa, o que você não precisa, o que só é, tipo assim, que as pessoas falam que você tem que comprar, mas que na verdade não é tão necessário. Então, o que você não precisa de imediato, você pode comprar um pouquinho depois, porque você não vai precisar usar. Enfim, muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo. E aí, nessa uma semaninha, voltando pra, né, o cronograma, nessa uma semaninha que eu estava pensando em fazer essas coisas, eu adoeci, peguei o Covid, e aí eu priorizei as coisas que eu precisava, assim, que eram muito urgentes, né, pra mim, de resolver as coisas do visto de minha mãe, pesquisar essas coisas de Simba, porque são coisas que eu tenho que dar andamento, porque senão o prazo acaba, né, e o tempo chega, o tempo corre, e aí, infelizmente, não consegui focar em fazer isso aqui, né, preparar os materiais que eu queria. Mas aí é isso, aí voltei a trabalhar e aí a rotina, etc, etc. Mas enfim, voltando, estou aqui. E aí hoje eu queria falar um pouquinho sobre, depois desse resuminho de como as coisas estão, nesse contexto, falar um pouco sobre como tem sido a gravidez no trabalho aqui, né? Que, né, eu sempre tô mostrando um pouco da rotina e tal, falando sobre como as coisas são. E tem sido muito interessante, né, esse processo da gravidez profissionalmente, porque por diversos motivos. Mas eu acho que uma coisa muito interessante de se notar é a flexibilidade que eu tenho tido, né? Porque as pessoas são muito compreensivas, né? O trabalho em si, eu acho que isso também pode variar, claro, de escritório para escritório. As experiências que eu tive até aqui, por mais que o escritório que eu tenho hoje, a empresa, o time, um time muito tranquilo, mais tranquilo do que no meu trabalho anterior.
Mas no meu trabalho anterior também era muito tranquilo se eu comparo com tudo que eu já tinha vivido no Brasil. Então eu acho que tem essa. A tendência daqui, né? De priorizar, de ter, não priorizar, mas ter esse foco na qualidade de vida dos profissionais, né? Alguns lugares mais, outros lugares menos, mas eu acho que eu sempre senti muito disso, né? Enfim, então quando eu engravidei, eu comecei a me sentir muito cansada no primeiro trimestre. Eu não enjoava, assim, de ficar me sentindo mal, mas às vezes eu vomitava, eu ficava muito indigesta. É, então, qualquer coisa que eu comia, eu demorava muito pra eu sentir que tava digerindo. E às vezes isso me causava, tipo assim, não conseguir botar mais nada pra dentro da minha boca e teve que botar alguma coisa pra fora do nada. Mas me sentindo assim, me sentia cansada, né? Às vezes simplesmente precisava dormir. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou? Como é que a gente dá conta, né, de trabalho e se sentindo assim? Então eu conversei com o meu team leader, né, desde o início, com o meu líder e com o gerente do escritório também, que a gente tem uma relação próxima. Então, para mim, eu fiz questão que essas duas pessoas que estavam acima de mim soubessem. Não seria necessário se eu não quisesse, eu poderia simplesmente tirar sick, né? Mas eu, né, sempre sou muito transparente, sou muito aberta, tenho uma relação muito boa também com tanto o líder quanto o gerente. E eu não contei pra todo mundo do escritório, a princípio, né? Porque naquele primeiro trimestre é sempre uma coisa meio. Você deixa passar, né? Aquele primeiro trimestre pra você, sabe, divulgar pras pessoas. Então no escritório eu não quis falar pra todo mundo, falei só pra essas duas pessoas pra falar assim: olha, é, eu tô assim assim, eu nunca tiro um dia de sick, né? Eu não sei nem como é o nome no Brasil, mas dia de, tipo assim, atestado. Você tá atestado. Aqui não precisa, você não precisa estar atestado, a não ser que seja uma coisa assim, muito, de um período muito longo. Mas você tá se sentindo mal, você tira. Lá na empresa, inclusive, eles não chamam mais de sick leave, né? De dia de doente, de você estar doente, né? Que você não tá se sentindo bem. Eles chamam de wellness leave, ou seja, é um dia para o seu bem-estar. Então, às vezes, você pode não estar se sentindo bem mentalmente. E você pode usar o wellness leave para isso. Você pode usar se seu filho estiver passando mal, entendeu? Então você pode usar para diversos motivos e você não precisa estar justificando nada para ninguém, entendeu? Você só fala com seu time líder, olha, hoje eu não tô muito bem, vou precisar de um dia aí e tal. Claro que todo mundo quer que você cumpra com suas obrigações, mas é muito tranquilo nesse sentido, sabe? É, então, eu falei assim, olha, eu nunca, eu vou lembrando, eu nunca tiro sick, porque, enfim, nosso costume do Brasil, né, o ritmo, eu ainda sou muito acostumada com o meu ritmo, assim, de trabalho, então, às vezes eu tô me sentindo mal com alguma coisa, eu posso, né, tirar 1 hora ou 2 e tal, mas é muito difícil eu adoecer de fato pra não ir trabalhar. Não tenho estado gripada antes de pegar o Covid agora. Tinha muito tempo que eu não ficava gripada, tava sempre cuidando, né, dos meus. Tomando, né, esses boosts aí de naturais. E tinha realmente muito tempo, desde que o Covid começou, em 2020, eu acho que eu não adoecia, assim, tipo assim, de ficar gripada mesmo. Às vezes você sentia uma coisinha, aí eu tomava minhas coisas e passava. Então, assim, muito difícil eu tirar sick. Então, eu acho que eu tinha quase 200 horas de sick. Talvez 150, sei lá. Aí eu falei, olha, eu tinha olhado, porque eu já tava me sentindo assim, tava sentindo essa necessidade. Aí eu falei, olha, eu vi que eu tenho bastante tempo, então eu acho que eu vou tirar um dia aqui e ali quando necessário, ou eu vou fazer um dia mais curto aqui e ali quando eu precisar. Porque às vezes eu simplesmente precisava parar, não conseguia, eu ficava. E era ruim pra mim, e eu falei isso pra o meu gerente, né? É ruim pra mim e é ruim pro projeto, porque aqui todo o tempo que a gente trabalha, não é tipo assim, eu tenho que trabalhar 40 horas por semana. Uhul, tô 40 horas no escritório, qualquer coisa. Eu tenho, cada hora que eu trabalho, eu coloco sob um projeto específico. Ou então, se eu estiver fazendo coisas gerais de escritório, eu tenho um código específico para isso, que não é uma área é, que não é produtiva, digamos assim, uma hora que não é produtiva. Ou a produtividade conta menos. Então, aí eles avaliam o seu nível de produtividade com base em horas que você coloca em projetos. Mas, eu falei, sim, então às vezes eu ficava sentada, tentando fazer as coisas do trabalho, mas estava tão, assim, precisando deitar e dormir,
que eu terminaria, se eu ficasse forçando, que seria a minha tendência, eu terminaria perdendo tempo tipo assim, sendo completamente, a minha produtividade caindo absurdamente, eu fazendo uma coisa que eu faria em 10 minutos, eu faria em 1 hora, digamos assim, e me prejudicando porque eu não tava descansando. E assim, eu vou falar um pouco sobre como é o processo aqui ainda na Nova Zelândia de gravidez em geral. Agora eu decido falar um pouco mais sobre a questão do trabalho mesmo, pra não ficar uma coisa muito longa, que já, né, já tô falando bastante. Mas a profissional que me acompanha, né, que é a midwife, que é o sistema público daqui, não é o médico, é a midwife. Que a tradução é como se fosse uma parteira, mas é uma formação, se não me engano, são 3 anos, específica para gravidez, né? Elas são especializadas nisso, e se você tiver algum fator de risco, aí sim você é direcionado para um médico, e pelo sistema público. Mas inicialmente, para você pode pagar um médico particular se você quiser, mas pago pelo governo através da midwife. E a profissional que estava me acompanhando sempre falava, né? O máximo de descanso possível, respeite seu corpo. Se você estiver se sentindo cansada, respeite isso, cuide de você, né? Que é a forma de você estar cuidando do seu neném. Então, eu conversei, olha, eu vou fazer isso, eu vou tirar, quando eu precisar, eu vou tirar um diazinho, 1 horinha no meio do dia, eu vou descansar, e aí eu volto pra trabalhar. Claro que trabalhando de casa, isso facilita. Mas no escritório também. Quando eu tô no escritório é difícil, eu não vou parar 1 hora deitada, porque tem um espaço pra isso, mais ou menos. Mas eu não faço isso, só que a gente mudou de escritório recentemente. Recentemente, assim, sei lá, outubro do ano passado. E nesse escritório a gente sempre pedia, e aí a gente colocou um quartozinho pra ser o wellness room. Então, o quarto, tipo assim, do bem-estar. Ele ainda não tá montado, né? A gente tá olhando agora pra comprar uma cadeira de massagem pra botar nesse quarto. Mas por enquanto ele tem tipo um puffzinho. E aí você pode entrar nesse quarto. Tem né? Eu sou a pessoa que, nesse processo de gravidez, eu uso o quarto de vez em quando eu tô precisando desses momentos. Eu fico lá um pouquinho só relaxando a cabeça. Aí eu falei com o meu gerente, olha... Aí ele falou, e aí, tá gostando do wellness room? Aí eu falei, não, tá ótimo, dá pra descansar, ele dá pra relaxar? Eu falei, dá. A única coisa foi que a gente ficou ouvindo o pessoal passando, e às vezes você fica com medo de alguém, tipo assim, se alguém quiser usar. Aí alguém abre e você tá lá, tipo, deitado. Que não tem tranca. Entendi, é verdade, faz sentido. Na mesma hora, eu só comentei assim, não esperava que ele fizesse nada. Quando eu vi um pouquinho depois, ele tinha montado e plastificado, lá tem um negocinho de plastificar, né? Ele imprimiu e plastificou um negocinho, Wellness Room, in use, né? Em uso ou disponível. Aí você simplesmente vira o ladozinho quando você entra, colado lá na portinha. Tá lá disponível quando você entra. Se você quer usar, você vira, bota lá em uso e aí a pessoa não vai entrar e te atrapalhar. Então aí melhorou ainda mais. Então, um outro sinalzinho, assim, um exemplo que mostra o cuidado que eles têm. Pode ser o meu gerente, que ele é maravilhoso, eu gosto muito dele, mas é um pouco de cada coisa. Eu acho que, assim, existe já o mindset aqui de ser assim. Algumas pessoas, por obrigação, vão tentar fazer isso, que era um pouco do que eu sentia no meu outro trabalho, né, na minha antiga empresa. Ou pessoas que genuinamente se importam e que vão levar isso no sentido mais profundo da palavra, de cuidar dos seus liderados, né? E ele é assim. Então, eu fiquei, poxa, muito legal. E aí, outro dia eles já estavam falando que a gente tá pensando em usar o Wellness Room também pra colocar um quarto de amamentação. Eu não sei nem como chama direito. Mas, tipo assim, quando eu mergulhando nesse mundo, que eu não, tem muita coisa que eu não sei ainda, tá? De gravidez. Então não me julguem. Mas, tipo assim, quando você precisa tirar, você volta a trabalhar, né? Depois que você tem neném, que você volta a trabalhar, às vezes você precisa tirar o leite, né? Fazer o pump, sei lá. E aí, normalmente os escritórios não têm um preparo pra isso, né? Onde é que você faz isso? No banheiro? Na cozinha?
Tem uma sala específica, enfim. Aí eles já estão pensando em um quartinho, que vai usar esse quarto, pra você ter uma estruturazinha pra quando eu precisasse, eu ir lá e poder fazer o meu processo. E ter uma privacidade pra eu poder fazer isso. Então eu falei, caramba, tipo assim. Não, ele só falou assim de passagem. Tipo, a gente tava falando sobre outra coisa. Ele, não, mas a gente vai querer usar isso aí quando tá falando de comprar cadeira de massagem. A gente vai querer usar isso pra isso, isso e isso. Aí eu parei assim, caramba, tipo, eles estão pensando, não tinham nem falado nada, já estão pensando em como adaptar pra ajudar, né, pra dar suporte. Então eu falei, meu Deus, tipo assim, realmente é fora do normal isso, pra minha realidade, pelo menos. Então esses são exemplos de como eles têm esse cuidado, né? Como eu falei mais uma vez, pode ser que nem toda empresa seja assim. Graças a Deus eu sou abençoada de estar em um time muito bom. Mas de uma forma ou de outra existe esse mindset geral no país, eu acho. Algumas pessoas vão fazer de uma forma meio porque tem que fazer, mas né, outras pessoas, como o meu time, levam de uma forma muito bacana. Isso é, assim, você se sente muito acolhido, né? Enfim, voltando, eu acho que eu lembrei dessas coisas e fui falando. Mas é isso, eu conversei com eles que ia, né, começar a reduzir um pouco. Começar não, que quando eu precisasse, eu utilizaria o meu wellness leave, né, pra tá tirando um pouco o peso de mim nesse momento que era um pouco, tava sendo difícil, né, de conseguir acompanhar, manter o mesmo ritmo. E aí, ui, tô falando demais, deixa eu beber um pouco de água. 2 segundos. E aí eles, não, tranquilo, pode fazer isso e tal. Então, desde então, sempre que eu preciso, no primeiro trimestre eu sentia mais cansado, então eu precisava mais fazer isso, mas ainda assim, às vezes tem dia, agora no segundo trimestre, que eu já estou me sentindo mais ativa, tô com mais energia de novo. Tem dias que eu tô cansada e preciso desse break, dessa pausazinha. Mesmo no segundo trimestre agora eu tô precisando dormir bastante, mais do que antes. Antes eu dormia 7, 8 horas por noite. Se eu dormisse em torno de 7 horas já tava bom. Hoje eu tenho que dormir 8, 9. Então 8h30 pra 9 horas, isso é o meu, tipo assim, ideal. Pra eu me sentir bem pro dia seguinte. E aí eu junto com isso, tipo assim, 1 hora de sono a mais por dia, da rotina que já era corrida, junta malhação, porque eu tenho que estar cuidando do meu corpo, né? É essencial também para qualquer pessoa, mas na gravidez também. A alimentação, que eu tive que incorporar várias coisas na minha alimentação. Eu sempre procurei ter uma alimentação saudável, mas algumas coisas mudam, algumas coisas você não pode comer. Eu sempre fiz a comida no domingo pra semana e eu tô com acompanhamento nutricional e também a minha midwife falaram que não deveria, eu deveria fazer, tipo assim, no máximo eu faria a comida hoje pra amanhã. Então eu faço, tipo assim, a janta, eu almoço também aquela mesma janta no dia seguinte. E tudo isso meio que foi mudando um pouco do ritmo, né? Da rotina que a gente já tinha aqui. E aí Daniel também sempre tentando me acolher, me cuidar de mim nesse processo, porque sabia que eu tava mais cansada. Ele começou a assumir mais coisas, me ajudar com as coisas que eu fazia, que antes eu fazia. Então, além das coisas que ele já tá fazendo, já fazia normalmente, ele começou a fazer algumas coisas pra me ajudar mais. E assim, todo um ritmo que a vida meio que a rotina que a gente tinha já meio que certa, a gente teve que readaptar, né? E tudo isso impacta na minha motivação de trabalho, etc, etc. Então, sem contar num outro fator que é assim, a minha vontade de, não sei, né, se isso é da gravidez, se é normal pra todo mundo. Aí vocês comentam aí o que vocês acham, mas eu tenho a vontade de estar mergulhando. Tipo assim, eu tô entrando num mundo que eu não fazia a menor ideia antes, né? De gravidez e etc. E eu quero meio que pesquisar as coisas, ler sobre, entender melhor e mergulhar nesse mundo. Então, às vezes, isso é tudo que eu quero estar vendo, quero estar pesquisando, quero estar entendendo. E muitas vezes o estímulo para estar fazendo outras coisas, coisas de trabalho, por exemplo, não vem, porque eu tô com a minha mente, especialmente lá no começo, eu tava com a mente inundada sobre aquilo tudo, sabe? Muita coisa nova. Então, enfim, já é um outro fator de motivação que eu sempre fui. Sou uma pessoa muito motivada no trabalho.
sempre nunca gostei de viver é, esperando que o final de semana chegasse logo, não, eu gosto de viver cada dia, mas eu estava tão cansada, tão assim, que eu estava me sentindo nesse processo de, tipo assim, caramba, que chegue logo sexta-feira, sabe? Claro que todo mundo tem esse processo às vezes, a gente quer descansar, isso é normal, mas assim, eu sempre foquei em aproveitar cada segundo do meu dia, da minha semana, etc. E isso estava sendo muito difícil. Mas com tudo, com toda a flexibilidade que eles me deram, facilitou, me ajudou muito, assim, nesse processo. Além disso, quando eu fui vendo que estava muito difícil, assim, conseguir chegar em casa, fazer comida para o dia seguinte e reunir com tudo isso que eu já falei, antes eu trabalhava de casa uma vez na semana. Aí eu conversei com o meu gerente e falei, olha, tô assim, tô com essa situação, tá sendo um pouco difícil. Acho que eu vou passar a trabalhar de casa dia de terça e quinta, em vez de só dia de terça. Já tem outras pessoas que trabalham de casa mais de um dia na semana, cada um com a sua. Oi, Daniel me chamou aqui, aí eu dei um pause no vídeo. Cada um com a sua. Com suas necessidades, né? Então é muito comum, principalmente pessoas que têm filhos, etc. Então, quando eu falei isso com eles, eles falaram, não, super tranquilo, e aí facilitou bastante a minha rotina, porque aí tipo assim, dia sim, dia não que eu vou. Eu vou 3 dias pro escritório e 2 dias eu não vou. Então eu vou na segunda, não vou na terça. Vou na quarta, não vou na quinta, vou na sexta. E aí, isso me ajuda nas noites, né? Porque aí na segunda eu chego em casa, eu não preciso me preocupar tanto com deixar tudo pronto pra comida do dia seguinte, pra levar pra academia, pra lanche, que eu nem contei com isso, né? Eu tenho que fazer vários lanches durante o dia, aumentar, né? Especialmente agora no segundo trimestre, aumentar a minha ingestão de calorias. É, E eu deixo tudo isso pronto no dia anterior para eu poder levar pro trabalho no dia seguinte, porque eu vou pra academia de manhã cedo. E, enfim, tudo isso. E deixar o almoço pronto também e tal. Aí, na segunda noite eu já não preciso me preocupar tanto porque eu vou estar em casa. Então, às vezes eu posso botar alguma coisa no fogo quando eu tô trabalhando aqui. Eu faço minha malhação aqui de manhã, se eu não for pra academia. Eu tenho feito isso, não tenho ido na terça e na quinta. Tô malhado de casa. E aí, aqui mesmo já bato ali a minha proteína e tal, as coisas que eu vou comer. E, enfim, facilita bastante. E aí na terça-noite eu já volto para o ritmo de pegar, montar tudo para o dia seguinte, levar pro dia seguinte. Aí na quarta eu já não preciso me preocupar, porque na quinta eu não vou. Enfim, então me dá aquele breakzinho de poder fazer isso. Então eu fico, poxa, às vezes, quando eu tô nessa, né, poxa, eu queria estar em casa, queria estar, né, focando, pesquisando as minhas coisas que eu tenho que pesquisar, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. E aí eu lembro, poxa, eu deveria estar sempre grata, porque apesar de isso ser uma realidade, eu quero mergulhar nesse mundo e não posso nesse momento, porque eu tô trabalhando. Não posso então só fazer isso, né? Eu tenho que manter as minhas obrigações, as minhas responsabilidades, mas ao mesmo tempo, graças a Deus por essa flexibilidade que eu tenho, sabe? Por tudo que essas pessoas do meu time estão fazendo por mim pra tornar isso tudo melhor, mais fácil, né? Mais prático. Eu sempre converso com o meu gerente, ele, assim, em termos de. Às vezes eu chego um pouco mais tarde, aí eu fico até um pouco mais tarde, ou então eu saio mais cedo e boto no Wellness Leave. E ele fala assim: olha, eu não tenho nenhuma preocupação. Eu falo assim: poxa, eu queria que você entendesse. Tipo assim, eu tento conversar pra ser bem aberta, né? Ele fala assim: Emily, eu não tenho nenhuma preocupação com você. Você tá entregando, você tá fazendo o que você tem que fazer. E se você faz o que você tem que cumprir em menos de 40 horas, eu também não tô nem aí. Melhor ainda pra você. Então, assim, não se preocupe, né? Eu sei que você tá grávida, você tá passando pelo seu processo e, contanto, né? Eu sei que você entrega, eu sei que você faz o que você tem que fazer, então eu não tenho a menor preocupação. Então, isso já tira outro peso que você tá sempre se cobrando, né? De estar com produtividade menor, qualquer coisa do tipo. Então, enfim, falei bastante já, mas eu queria só mostrar um pouco de como tem sido esse processo aqui, que assim, eu acho que é um processo, eu pelo menos não tinha a menor ideia de que podia ser um momento tão que demanda bastante, né, da mulher. Nunca tinha entendido que era assim, eu não sabia, né? E passando por isso, eu pude perceber o quanto é importante essa filosofia daqui, né, de ter de cuidado profissional cada um com suas particularidades. No meu caso, nesse momento agora, tem sido muito importante e eu acho muito legal, assim, compartilhar com vocês
como é que tem sido esse processo. Pode ser que nem todas as empresas sejam assim como eu falei, mas já existe um estímulo nesse sentido. Então, existe um pensamento das pessoas de serem nesse sentido, mesmo, assim, independente do tipo de pessoa, né? Então, é isso. Eu falei muito já tô aqui cansada de falar, preciso ir tomar banho. Mas pelo menos consegui cumprir um tópicozinho do que eu tava querendo falar. E é isso, falar um pouquinho aí desse meu processo ao mesmo tempo, contando pra vocês de como é que tá tudo e contando pra vocês de como é que tem sido essa experiência aqui profissional durante a gravidez, né? E tem muitas outras coisas aí pra eu falar, como eu fui falando alguns tópicozinhos aí ao longo do vídeo, de que eu quero falar um pouco mais, mas vou tentar, né, agora, né, de vez em quando parar um pouquinho e fazer um videozinho desse. Mas é isso, vou parar de falar, senão eu continuo falando aqui pra sempre. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer outra dúvida ou qualquer tópico aí pra eu adicionar na minha lista, podem comentar. E é isso aí. Valeu, galera. Um beijinho e a gente se vê em breve.